Hoje nós vamos passar para a última ministração da palavra de Deus sobre força e resistência. Nós viemos já há alguns domingos falando sobre força e resistência. E o texto base que nós temos usado é aquele que Deus nos deu de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18, onde nos fala das armaduras de Deus, onde nos fala o exemplo de um soldado, e aqui o exemplo de um soldado romano, que ele está vestido, e o apóstolo Paulo ele pega esse exemplo e transforma ele em algo espiritual. E você vai ver o quanto isso é importante para nós, o quanto isso é valioso para nós entendermos que além desse patamar aqui humano que nós estamos vivendo, além dessas coisas humanas aqui que estamos vivendo, essa loucura que é, hoje nós votamos para escolher o presidente, para escolher o governador, para escolher o senador, para escolher os deputados federais e estaduais, né? Já temos quase que 90, 80 e poucos % das urnas apuradas, daqui a pouquinho vamos ter o resultado oficial, mas é uma loucura. A nossa vida aqui é uma correria, são dificuldades, são problemas, são situações que surgem, mas Deus ele nos muniu com armas espirituais, para nós vencermos as astutas ciladas do inimigo contra a nossa vida. E nós já falamos aqui nos domingos passados sobre o capacete da salvação, já falamos sobre o cinturão da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça. Se você perdeu alguma dessas pregações, vá lá no YouTube da igreja, e você então vai conseguir ver essas palavras. É importante que você esteja a par de todas elas. Mas hoje nós vamos falar sobre os 3 últimos, que é calçando os pés com a preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Primeiro deles, o calçando os pés com a preparação do evangelho. O que é isso, pastor? O que é calçar os pés com a preparação? A gente calça sapato, a gente calça sandália, a gente não calça outra coisa. E agora vem o Senhor dizendo que nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho. Sabe que o profeta Isaías, ele usa um texto que eu acho maravilhoso. Ele diz assim, em Isaías 52, versículo 7, ele diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Esse versículo ele foi tão importante na história da igreja, que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos romanos, no capítulo 10, no versículo 15, ele cita esse texto, lá do profeta Isaías. Ele diz assim: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Todos nós sabemos o que são os pés. Os pés são o nosso órgão de locomoção. É ele que nos leva para um lado ou para o outro. É ele que nos firma, nós estamos equilibrados em cima de nossos pés. Nós estamos firmados em cima deles. É ele que nos leva para lá, nos leva para cá, nos leva para frente, para trás. Nos faz virar para um lado, nos faz virar para o outro. São nossos pés. Então ele é um órgão de locomoção, responsável para ir nos lugares. Mas algo interessante sobre nossos pés é que eles não têm domínio próprio. Eles não se dominam. Eles não se direcionam. Eles não escolhem sozinho para onde vão. Eles precisam que a cabeça dê a ordem para que eles vá para algum lugar. Jogador de futebol, a cabeça dá a ordem para que os pés façam alguma coisa. Eu que jogo toda sexta-feira com o pessoal da igreja, né? Há um atraso nessa ordem, né? Quando eu dou a ordem, a cabeça dá a ordem, mas quando chega no pé, a bola já está lá no outro lado. Temos
né, um atraso, aí, um delay muito grande de comunicação, mas de vez em quando dá, de vez em quando é rápida, de vez em quando o Wi-Fi funciona. Mas os pés não fazem o que eles se desejam, eles fazem aquilo que a mente manda fazer. Eles não têm conta própria, mas eles estão o quê? Submetidos a uma ordem maior. Quando o Senhor fala que nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, nada mais é o que Ele está querendo nos dizer de uma forma simbólica, que nós precisamos ser direcionados e caminharmos em uma vida de paz que é pautada pelo Evangelho. Ele está dizendo, os teus caminhos, o caminho por onde você anda, tem que ser um caminho pautado, firmado, estabelecido no Evangelho. E esse caminho é um caminho de paz. Os caminhos de paz para a nossa vida, os caminhos corretos para a nossa vida, o caminho que vai levar paz para mim, é o caminho que me leva a andar no Evangelho, a andar dentro do Evangelho de Jesus. E quando o texto fala que nós precisamos nos preparar, porque ele diz que nós precisamos preparar, calçar os pés para preparação. Não é algo que vem pronto sobre a nossa vida, mas é algo que nós precisamos construir, que nós precisamos estabelecer, nós precisamos nos firmar no Evangelho. O Evangelho não nasce pronto para nós. Nós podemos aceitar Jesus no decorrer da nossa vida, podemos andar com Cristo no decorrer da nossa vida, mas a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a andar no caminho do Evangelho. Quantas pessoas que antes de conhecer o Evangelho bebiam, conhecem o Evangelho, elas começam um processo. Alguns conseguem de imediatamente largar a bebida, outros é um processo de jejum, de oração, de busca, de libertação. Pessoas que fumam e conhecem o Evangelho, às vezes elas têm dificuldade de parar de fumar, por quê? Porque isso é prejudicial a você, isso Deus não aprova, não é bom, é ruim para a sua saúde. Mas a pessoa começa a andar no Evangelho, o que ela faz? Ela começa um processo de Deus na vida dela, não é do dia para a noite. Então o Evangelho ele é um processo que eu preciso caminhar dentro dele, só que os meus pés não caminham nesse processo sozinho. Os nossos pés vão caminhar, dependendo do comando que a cabeça der. Se a cabeça disser assim, em vez de ir para o culto hoje, vá para a avenida fazer buzinaço, os pés vão levar você para onde? Para o buzinaço. Talvez depois do culto eu saia para fazer um buzinaço, mas agora eu estou no culto. Ontem eu não saí para fazer buzinaço, não sei se eu vou sair hoje, mas sei lá, daqui a pouquinho eu saio. Mas agora é a hora de eu estar onde? Culto. No caminho do Evangelho. Talvez na hora do culto, Deus está dizendo para você, vem para a igreja, vem buscar, vem caminhar no Evangelho, vem crescer, e aí vem alguma outra voz e diz, não, vai para o bar, vai para o boteco, vai visitar aquela amiga, aquele amigo, porque lá tem vinho, lá tem cerveja, lá tem música, lá é divertido, não tem aquele monte de crente chato. Tem uns crentes que são chatos, não são todos. Alguns. Mas hoje aqui não tem ninguém chato. Amém. Primeiro que se manifestou lá, né? Tinha que ser ele. Ele está com saudade de correr e dançar em cima do púlpito, gente. Então nossos pés têm que estar preparados dentro do Evangelho. O texto está dizendo que nós temos que estar o quê? Preparados dentro do Evangelho. E é um Evangelho, queridos, que ele não foi trazido para nós de graça. Escute, nem direito a ele nós tínhamos.
Nós fomos enxertados na videira. Era para os judeus, não era para nós. Mas pelo amor do Senhor, pela misericórdia dEle, pela graça infinita dEle, Ele olhou para nós. E graças a Deus que Ele olhou para nós. E o que Ele faz com a gente? Ele nos enxerta na videira verdadeira. E agora eu faço parte da videira. Nós já estávamos condenados ao pecado e juízo de Deus. Mas houve uma esperança. Ou seja, nós estamos no lucro, gente. Servir a Deus para nós é porque nós estamos no lucro. Porque nós já era para estar perdido. Nós já era para estar condenado. Nós já era para estar escanteado de lado. Mas Deus teve misericórdia da gente. Ele fala isso lá em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Já estamos dentro dessa videira. E ele diz o quê? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Há uma condição. Qual é a condição do Senhor permanecer em nós? É nós permanecermos nele. Se eu não permanecer no Senhor, Ele não tem compromisso nenhum de permanecer na gente. Porque Ele está dizendo: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer em mim, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá fruto, dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E ele continua: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha o segredo aqui, gente. Vamos de novo? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. É muito simples. É eu permanecer no Senhor, e as palavras dele permanecerem em mim. Se isso acontecer, eu posso pedir o que eu quero, e você vai ser concedido. Está aqui na palavra. É uma promessa de Deus para nós. E do Novo Testamento ainda, para ficar mais claro ainda esse negócio. E ele termina dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. É necessário nos entender que nós não viemos prontos. Nós estamos nos preparando. Nós estamos caminhando a cada dia. E nesse caminhar de cada dia, uma preparação, a preparação do Evangelho da Paz, a anunciação do Evangelho, falar de Cristo, levar Cristo a todas as pessoas. Essa é uma tarefa minha e sua, deixada pelo próprio Cristo. A única maneira, a única forma das pessoas, elas terem paz na sua vida, é através do Evangelho. Não existe paz longe do Evangelho. Não existe paz longe de Cristo. Quem você conhece que está longe do Evangelho e tem paz na sua vida? Quem você conhece que vive longe do Evangelho e vive em paz? As pessoas longe do Evangelho, elas têm a sua alma aflita. As pessoas longe do Evangelho, elas têm a sua alma angustiada. Porque quem traz paz para a nossa vida é o Evangelho. Então nós precisamos calçar os nossos pés, firmar os nossos pés, fixar as nossas bases no
Evangelho. Amém? Você tem que ser um crente de verdade. Segundo, é o escudo da fé. O apóstolo Paulo, ele usa a representatividade de um soldado romano, que tem uma das partes da armadura, um escudo. Esse escudo, ele media 1,5 metro de altura, 70 centímetros de largura, e tinha o peso de 9 quilos. Os soldados enfiavam o braço em cordas de couro, e aqui havia um ferro qual eles agarravam. E essa era a forma, era a maneira que eles carregavam o escudo com o braço esquerdo, se fosse canhoto com o braço direito, e com a outra mão eles carregavam a espada. Fora o peso de 9 quilos do escudo, havia o peso da armadura, havia o peso da mochila, das armas. Então não era fácil um soldado caminhar dias e dias e dias, carregando o seu escudo à sua frente, para chegar no campo de batalha, e passar mais dias e dias e dias lutando. Era difícil, não era fácil, mas essa é uma figura que aparece aqui através do apóstolo Paulo, e essa figura é passada para nós, referente à fé. Porque da mesma forma que o soldado, ele carregava o seu escudo à sua frente, eu e você precisamos carregar a fé à nossa frente. A fé, ela tem que andar diante de nós. Eu já vou explicar para você o porquê essa representatividade do escudo da fé. Essa figura do escudo, ela tem que ser carregada à frente, porque nós não sabemos qual é o momento que nós vamos ser atingidos sorrateiramente pelo inimigo. O inimigo, ele está sempre à espreita, ele está sempre esperando um motivo, um momento certo, para atacar a mim e a você. Escute com atenção que eu vou te contar agora. Uma das táticas utilizadas pelo inimigo é aquilo que nós conhecemos na Bíblia como os dardos inflamados do maligno. Quem é que já ouviu essa expressão, dardos inflamados do maligno? Dardos não são flechas. Dardos são flechas menores. Os soldados, eles vinham com o escudo na frente, porque a qualquer momento eles podiam ser atingidos pelos inimigos. Então o escudo sempre ia na frente, protegendo o corpo do soldado, protegendo ele. E o que os inimigos faziam? 2 frentes de batalha. A primeira frente eram pessoas que jogavam os dardos. Na ponta desses dardos ia uma bucha de piche. E antes de jogar esses dardos, eles colocavam um fogo. E eles jogavam esses dardos, e esses dardos então batiam nos escudos, que era madeira, couro e madeira de novo. E quando esses dardos batiam nesses escudos, espalhava então aquele piche, às vezes caía pela roupa, às vezes espalhava pelo escudo, e o escudo fazia o quê? Pegava fogo. E quando os escudos pegavam fogo, o que os soldados faziam com os escudos, irmãos? Jogavam os escudos fora, porque eles estão pegando fogo. E quando eles jogavam os escudos fora, aqueles que lançaram os dardos, eles davam um passo atrás, e à frente davam um passo os flecheiros, e eles então lançavam as flechas daqueles soldados que agora estavam sem os seus escudos. E os soldados então, eles eram atingidos e mortos, porque não tinham escudo para protegê-los. E eu quero que você entenda o significado espiritual disso. O inimigo, ele lança dardos inflamados contra
o nosso escudo da fé. E algumas vezes, por nós não estar caminhando no caminho do Evangelho, os dardos que ele lança contra nós, nos atingem. E muitas vezes, eu e você temos que fazer o quê? Largar o escudo. E quando nós largamos o escudo da fé, nós estamos então de peito aberto, para receber as flechas do inimigo contra a nossa vida. Quando nós perdemos o escudo da fé, nós estamos propícios a sermos atingidos. Sabe que na minha vida pastoral, na minha vida à frente das igrejas, eu tenho visto muita gente sendo atingido no escudo da fé. E elas não se apercebem que nada mais é do que um dardo inflamado do inimigo, que eles poderiam apagar, que eles poderiam vencer através da força da fé, através da força do Evangelho. Mas tem pessoas que elas abandonam a fé, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém questionou algo, porque alguém falou, porque alguém não cumprimentou, porque o pastor não disse oi, porque o irmão da porta não estendeu o braço. Um dardo inflamado do inimigo. Quando alguém faz uma fofoca sua, quando alguém diz algo que não é verdade, um dardo que vai contra a sua fé. E tem pessoas que o dardo inflamado do inimigo vai bater no escudo, vai cair, e o fogo do Espírito que há nele é maior do que o fogo que está no escudo, ele consegue apagar. Tem pessoas que o dardo inflamado do inimigo vem contra eles e não causa mal nenhum. Mas nós temos pessoas que são fracas na fé. Nós temos pessoas que, como a Bíblia fala, são meninos, são meninas na fé, que qualquer coisa é motivo, que qualquer mimi é motivo, que qualquer falácia é motivo para largar o escudo da fé. Quantas pessoas que você conhece no decorrer da sua vida que largaram o escudo da fé por causa de um dardo inflamado do inimigo? Pessoas que deveriam estar aqui hoje louvando a Deus junto com você, ceando junto com você, mas agora estão atrás de um copo de cachaça, atrás de um barril de chope, com famílias destruídas, porque não conseguiram perseverar na fé. Não conseguiram permanecer na fé, porque os dardos inflamados do inimigo foram fortes demais, e ela não teve o quê? A estrutura do Evangelho na sua vida, porque a sua cabeça faz ela caminhar por todos os lugares, menos por dentro do Evangelho. A figura do soldado é uma figura que nos leva para dentro do Evangelho, que nos leva a viver o Evangelho de Cristo, que nos leva a viver a palavra de Cristo na nossa vida. E essa é a tática utilizada pelo diabo contra cada um de nós. Ele lança um dardo para que o nosso escudo da fé seja atingido, e quando você larga o dardo, então vem as flechas do maligno contra você, e muitos são feridos. Não é fácil carregar um escudo, irmãos. É pesado. 9 quilos não é nada. Essa Bíblia deve pesar uns 300 gramas. Eu posso ficar assim durante o culto inteiro, mas daqui a 1 hora esse braço já vai ter que começar. Agora não dá nada. Ó, agora está tranquilo. Pode botar até mais peso se quiser agora aí, ó. Pode botar mais peso. Tá, deu.
agora é tranquilo. Mas daqui a 10 minutos, o bracinho já vai começar assim, ó. Daqui a 20, o bracinho já vai estar cansado. Daqui a pouquinho a cãibra vai começar. Isso com 300 gramas. Imagina isso com 9 quilos. O que eu estou querendo dizer para você? Não é fácil carregar o escudo da fé. É pesado. Ah, pastor, mas para ti é fácil. Ei, o escudo pesa 9 quilos. O meu ou o seu? Nós temos que parar com essa bobagem na nossa cabeça. Ah, porque o fulano é mais forte do que eu sou fraco. É uma mentira que você se esconde atrás dessa desculpa, dizendo que você é fraco. Ei, os mesmos dardos que vêm contra você, vêm contra mim. Os mesmos que vêm contra mim, vêm contra você. A nossa estrutura é a mesma. O nosso escudo é igual. O que pode nos diferenciar é os caminhos que nós estamos tomando. Talvez eu ando no caminho do Evangelho. A fé é fortalecida. Talvez você ande por qualquer outro caminho. A hora que o seu escudo é provado, você roda na fé. Uma fé fraca. Uma fé capenga. Uma fé saci pererê de uma perna só. Os seus pés têm que estar firmados no Evangelho. O seu escudo da fé tem que estar sempre à sua frente, para quando os dardos inflamados do inimigo vier contra você, você possa se defender através da fé. E eu vou passar para o último item, porque até aqui todos que nós lemos são armas de defesa. Capacete, arma de defesa para proteger a cabeça. Couraça, proteger o peito. Cinto que segura a couraça, segura o alguerre, né, que vai embaixo até os pés. O escudo. Todos são armas de defesa. A única arma de ataque que ele coloca é a espada. E o texto fala o quê? A espada do Espírito, que é o quê, irmãos? A palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o único componente da armadura que serve como um ataque. Todos nós sabemos o que eu vou dizer agora. O Espírito Santo de Deus está onde? Dentro de nós. Todos têm o Espírito? Todos nós temos o Espírito de Deus, amém? Recebemos Jesus, nos convertemos, aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus está fazendo morada dentro de nós, Ele habita dentro de mim. Eu sou a habitação do Espírito de Deus. Jesus vai para o céu e Ele diz assim, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, vai estar dentro de você, vai ser o ajudador, o consolador, vai estar junto com vocês. Então todos nós temos o Espírito que habita dentro de nós. O que o Espírito utiliza? Qual é a ferramenta que o Espírito utiliza para me encorajar, para me fortalecer, para me estimular, para acrescentar minha fé, para me fazer vencer? Qual é a ferramenta que o Espírito utiliza? A espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. Está lá, Efésios capítulo 6, versículo 16 ou 17, acha para nós e coloca no telão, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 15, 16, 17, um deles. A espada do Espírito, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, o 16. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Espírito que está dentro de nós, ele usa o quê? A palavra de Deus.
A espada é a palavra de Deus. A arma que está nas mãos desse soldado romano, de forma espiritual para nós, é o quê? É a palavra de Deus. Esta é a única arma de ataque que Deus nos dá. Não é um revólver, não é um 38, não é uma 12, não é um Winchester. Não é um arco, não é uma faca, não é um rebenque, não é um taco de beisebol. É a palavra. Nada contra, tá? Quem tem essas outras coisas aí. Inclusive eu gosto de algumas delas. Mas a arma espiritual que Deus nos dá é a palavra. É com ela que eu resisto ao inimigo. É com ela que eu resisto aos tempos difíceis. É com a palavra. O Espírito faz o quê? Quando ele fala comigo através de quê? Da palavra. Agora, se eu não conhecer a palavra, eu vou ter problemas. Se eu dependo dela, se ela é a única arma que eu tenho de ataque, irmãos, ela tem que estar afiada sempre. Eu não tenho outra. Toda folguinha que eu tiver, eu vou pegar uma pedra e vou afiar a minha espada, bem afiadinha. Porque a qualquer momento eu posso utilizar ela. Essa espada tem que estar pronta para ser usada a qualquer momento. E ninguém vai para a batalha, nenhum soldado vai para a batalha, sem antes pegar a espada e treinar. Nós temos alguns irmãos aí que são policiais. Nenhum dos irmãos que são policiais chegaram lá e deram uma arma para você e disseram assim: olha, está aqui a tua arma, te vira. Não, deram um curso, ensinaram a atirar. Você foi capacitado para isso, ensinado para isso, treinado para isso. Um soldado, quando ia para a batalha, se colocava ele numa escola, ele ia lá treinar. Como segurar a espada, treinar como ter força na mão. Nós precisamos conhecer a palavra, porque é através dela que nós vamos vencer. É através dela que nós vamos lutar, é com ela que nós vamos vencer o inimigo. Pastor, é com a Bíblia que nós vamos vencer o inimigo? É com a palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser derrotado. No início do Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. A palavra era Jesus. Jesus é a palavra. Ele estava entre nós. Ele é a palavra. Quem é a palavra, irmãos? Jesus. Ele é a palavra em si só. Ele é, através da palavra dele tudo se fez. Ele é a palavra. Mas quando ele foi tentado, ele não usou a palavra dele. Jesus, quando ele foi tentado no monte, ele usou a palavra de Deus. Mesmo ele sendo a palavra, mesmo ele tendo autoridade, mesmo ele tendo todo o poder, ele usou a palavra de Deus. Por quê? Porque ele deixou esse exemplo para mim e para você, que nós nunca podemos confiar na nossa própria força, mas nós temos que confiar na palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, você vai ver isso acontecendo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 2, nós vamos ver Jesus usando a palavra. Vamos ler junto? Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. O diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Mas o que o diabo estava fazendo? Afrontando Jesus. Está com fome? Tu não é a palavra? Não é do teu nome que tudo se fez? Lá no início da Bíblia não está escrito que quando Deus fez todas as coisas, tu estava lá desde o princípio?
Tu não é a palavra? Não foi em cima do que tu disse que tudo aconteceu? Não é no teu nome que todo demônio se rejeita, se sujeita? Tu não é a palavra? Então, manda essas pedras se transformar em pães. Diga assim comigo: Jesus conhecia a palavra. Se fosse eu, talvez usasse a minha palavra. É verdade, eu estou com fome. Pedra te transforma num cachorrão com ketchup e molho barbecue agora. Pá! Ia acontecer. Porque Jesus é a palavra. Se ele dissesse, ia surgir na hora. Mas o que Jesus dá para ele? Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Espera aí que eu apaguei tudo aqui. Voltei de novo. Jesus diz para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está escrito isso, irmãos? Deuteronômio capítulo 8. Jesus usa a palavra, não a palavra dele, mas a palavra do próprio Deus, que foi dada a Moisés. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Isso está escrito na palavra de Deus, lá em Deuteronômio 8. Eu acho que o diabo naquela hora pensou, deve ter coçado a cabeça e dizer: peraí, não deu certo. Tentei provocar e ele não deu. O cara está com fome, é só transformar a pedra em pão, não quis. É o seguinte, ele usou a palavra para se defender, eu vou usar a palavra contra ele agora. Escute uma coisa, o diabo conhece a palavra muito melhor do que eu e você. Olha que eu conheço muitas pessoas, irmãos, com todo respeito, eu não sou contra a profecia não, muitas vezes Deus me usa em profecias, mas você nunca viu eu usar o altar para dar profecia para alguém. Termina o culto, eu vou lá e chamo a pessoa e digo assim: olha, Deus está dizendo isso, e isso, e isso, e isso para ti. Porque essa glória não é minha, essa glória é de Deus. Várias vezes, termino o culto e eu: fulano, vem cá, quero falar contigo. Deus está mandando te dizer isso, 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 isso. Os homens gostam de quê? Ô, você aí, tudo de rosa, levanta. Deus, glória para o homem. Mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Várias vezes eu já fiz isso. Mas eu já vi muita gente, e eu não estou falando de 10 ou 50 ou 100, muito mais. Pessoas que receberam a palavra, um eis que eu te digo, um tô vendo, uma ligação, Deus me mostrou, Deus me falou. Esse dia meu irmão me disse que por uma live, por uma internet, Deus falou com ele, pela live, irmãos. Eu disse: mas Deus está ficando moderno também. Que o cara estava falando da live lá e começou a falar em língua. E disse: você que está aí agora sentado assim, irmão. Disse: era eu, pastor, era eu. Era tu e 1 milhão de gente assistindo ao mesmo tempo. Eu conheço muitas pessoas que embasaram a sua vida em cima de uma palavra que o homem deu. Porque eu estou vendo Deus, e Deus vai fazer isso, e vai te levantar, e vai te levar, e o teu ministério não sei o quê, e estão lá sentados na cadeira esperando, ano após ano, e nada acontece. Porque está parado esperando. A revelação que você precisa, está aqui. Para de correr atrás de profecia, de profetada, de profeta, de padre, sei lá de quem. Corre atrás da palavra, meu irmão.
Ah, mas Deus falou, e não sei o que, e não sei o que mais. Tem gente que está há anos nessa palavra, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e essa palavra que Ele está falando todo dia. Escuta o seu pastor. Se você está na live, você é de uma outra igreja, essa palavra não é para você, essa palavra é para os membros da igreja. Todo domingo, Deus fala com você. Só que existem duas coisas. A primeira, ou você está com os ouvidos fechados e não está ouvindo o que Deus está falando todo domingo para ti, ou você não está na igreja, está em outro lugar. Ah, mas pastor, eu não estava no culto, mas Deus falou, e era para ti. Tu tinha que estar onde? O domingo é de quem? Irmãos, domingo não é da família. Conserte isso na sua vida. O domingo é do Senhor. O domingo não é da família. Nós descansamos no domingo porque a gente não trabalha. Mas o domingo, ele é do Senhor. É o dia do Senhor. Não é o teu dia. Pastor, qual é o meu dia? Não sei. O que eu sei é uma coisa. Não é domingo. Domingo é o dia do Senhor. Aí Deus traz uma mensagem, está falando com você. Você está onde? Está na casa do tio, do primo, do vizinho, do amigo, do patrão, sei lá, da onde? Está na barragem da Ernestina. Era para estar aqui. Deus trouxe a palavra, Deus falou, e você está lá, está viajando. Deus foi fiel. Deus falou. E Deus tem trazido uma palavra para nós todo santo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira à tarde, todo sábado, quando tem culto dos jovens aqui, Deus está aqui falando. E tem gente correndo atrás de profecia, correndo atrás do ex que eu te digo, correndo atrás de uma profetada, de pessoa que você nem sabe quem é e de onde saiu. E eu tenho visto muita gente frustrada no Evangelho. Eu tenho visto centenas e centenas de pessoas dizendo: eu vou pendurar a chuteira, porque a promessa de Deus não aconteceu ainda. As promessas de Deus vão começar a acontecer na sua vida quando você começar a colocar a palavra em prática na sua vida. Essa é a palavra revelada de Deus para você. Essa aqui, palavra de Deus. Deixa o ex que eu te digo para o lado, irmãos. Deixa o ex que eu te digo para lá. Para com esse negócio. Eu estava um dia numa igreja, eu e Simone, sentado lá atrás, pastor pregando, levanta o irmão, lá da frente, o irmão fazia assim, e vinha, ia tocar a pessoa, tocava, e o pastor lá, tadinho, parado. Você preparou, orou, jejuou, preparou a palavra boa, Deus usando ele, e o irmão lá, e não falava nada, só E o pastor, aleluia, glória a Deus, aleluia, disse: isso sou eu. Faz aqui para você ver só. Aí ele começou, e ele me olhou assim. Ele lá na frente, lá no fundo, ele cravou os olhos em mim, e ele fazia E a Simone me tocou: amor. E eu disse: não, bem, eu já estou com tudo pronto na cabeça. E ela o quê? Quando ele fizer assim, eu já vou pegar, vou virar a mão dele para trás assim, e eu vou dizer: sai, e ele vai cair no chão, se retorcendo, e o pessoal vai achar que é demônio, eu já vou expulsar. Deixa ele vir, eu vou pegar só aqui, ó, um cravo amarrado, torcer para trás. E ele veio vindo, irmãos, e eu acho que ele imaginou, e eu cravei os olhos nele. E o para cá e o para lá. Quando ele chega assim, ele chega perto de mim, e ele dá meia volta e vai. E eu disse: pá, faltou isso aqui.
Deus não precisa dessas coisas para falar contigo, meu querido. O Espírito Santo está aí dentro de você, gritando, clamando. Só que você não tem buscado Ele, você não tem um tempo de oração, você não tem um tempo da palavra de estudo. O máximo que você faz é recortar e colar os que os outros mandam para você nos grupos. Tem a sua vida com Deus, tem o seu devocional com Deus, tem o seu momento com Deus, tem a sua experiência com Deus, tem o seu devocional com Deus, tem o seu íntimo com Deus. Abra a Bíblia e diz: Deus fala comigo. Eu não quero saber o que Deus está falando com o Roberto, eu quero que tu fale comigo hoje. Eu estou precisando te ouvir, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou bravo, fala comigo. E você vai abrir, você vai dizer, vai ver Deus falando: calma o teu coração, creia em mim, creia em mim, apazigua o teu coração, e o Espírito de Deus vai começar a falar através da palavra com você. O diabo disse: eu preciso usar a Bíblia, porque Jesus conhece a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia. O diabo diz: é o seguinte, vamos continuar nossa conversa aqui no monte. Diabo e Jesus. Jesus em jejum, 40 dias. Louco, lascado de fome. Aí o diabo chega, levou à cidade santa. Levou Jesus aonde? Para Jerusalém. A maravilhosa Jerusalém. Coloca-o na parte mais alta do templo e disse... O diabo conhecia o Salmo 91. E o que fala no Salmo 91? O diabo disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Podia dizer assim: pois está escrito no Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usou a palavra, o Salmo 91 contra Jesus. Jesus olhou: poxa vida, é mesmo, a palavra diz isso. Se é tu, Roberto, se jogava lá de cima. Se é eu, é verdade, é a palavra de Deus. Não importa de quem está vindo, é a palavra. O diabo conhece a palavra. Mas só que tinha um detalhe: Jesus conhecia a palavra mais do que o diabo. Você precisa conhecer a palavra mais do que o diabo, porque se você conhecer a palavra menos do que ele te passa uma rasteira. Imagina se Jesus dissesse: é verdade, a palavra diz, deixa eu ir lá. Acabou Jesus. Se é eu e você, irmão, estava espatifado no chão, que nem fala minha mãe, puft. Puft no chão. Um dia eu perguntei: mãe, o que quer dizer puft? E ela é puft, né? Então tá. Puft, morreu. Vai lá o Charles: mas Charles, a palavra diz. É mesmo. Eu tenho visto muita gente acreditando em palavras que não vieram do Senhor. E sabe o que tem acontecido com elas? Puft. Tem se lascado, tem se arrebentado. Eu vejo muita gente saindo, dizendo que tem uma palavra de Deus saindo, abrindo igreja, acabando com a sua vida, com o seu ministério e com a vida e com o ministério dos outros. Eu temo, irmãos, quando alguém sem uma palavra de Deus abre um trabalho, porque tem pessoas que seguem, que confiam, que acreditam, e essa pessoa não tem uma voz de Deus, não tem um aval de Deus, não tem uma palavra de Deus. Foi o diabo que disse, foi uma profetada de alguém. Conheço vários, e vocês devem conhecer vários aqui em Passo Fundo também. O Espírito Santo, ele tem acesso ao seu coração. Jesus ouviu aquela palavra, o diabo falando a palavra. Eu acho que foi a única vez que o diabo falou um versículo inteiro, irmão. O diabo citou o Salmo 91. Só que Jesus conhecia, sabe o que? Deuteronômio 6. Não é o Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 foi antes.
Agora Jesus conhecia Deuteronômio 6. O que diz lá? Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Deus fala para Moisés, escreve aí, Moisés, que não porás à prova o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, as leis que Deus passa para o seu povo através de Moisés. Deus está usando o quê? A espada, a palavra. Não a palavra dele, mas a palavra de Deus. Embora ele seja a palavra, ele faz questão de usar a palavra para dizer para mim e para você que nós precisamos aprender a palavra. O diabo pensou, bom, tentei contra a carne dele e não consegui. Tentei contra a fé dele e também não consegui. Mas eu vou tocar agora numa área da vida dele que essa ele não vai aguentar. Essa ele vai ir por terra. É a área que eu vejo muita gente caindo. O diabo pega, levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Sabe o que Jesus está mostrando? Sabe o que o diabo está mostrando para Jesus? O homem mais rico do mundo. Não era Bill Gates, não. Não era esse carinha aí, o dono da Tesla lá, esqueci o nome dele. Não era esses caras aí, não. Era o mais rico mesmo. Sabe o que o diabo está mostrando para ele? As mulheres mais lindas, mais maravilhosas que possam existir na face da terra. Sabe o que o diabo está mostrando para Jesus? Os lugares mais lindos. Não tem nada a ver com 7 maravilhas. As 7 maravilhas do mundo ia ficar no chinelo, perto daquilo que o diabo mostrou para Jesus. Se é eu e você, Ladi, é só do ovelhinho, é só prostrar aqui, já está pronto, é tudo teu. Eu tenho visto muita gente desejando ser rico e indo para o inferno, desejando ganhar dinheiro de tudo que é jeito e abandonando a fé, trocando Jesus por mulher. Eu tenho visto gente trocando Jesus por copo de cerveja, por caipira, por copo de vinho, por maço de cigarro. Eu tenho visto gente trocando Jesus, a salvação e a eternidade, por uma noite com uma mulher no motel, por uma noite com um homem no motel. Eu tenho visto jovens trocar a sua fé por uma noite com o namorado e com a namorada. Eu tenho visto pessoas saindo do rumo do Evangelho, abandonando o caminho do Evangelho, por causa da sua luxúria, das suas paixões. O diabo apresenta tudo isso para Jesus. Isso que você tem de vez em quando, isso que ele apresenta para você de vez em quando, Jesus foi apresentado para Jesus muito melhor do que apresentado para você às vezes. Essa glória, essa fama, essa riqueza. Só que Jesus conhecia Deuteronômio capítulo 10 também. Ele conhecia o 6, ele conhecia o 8, e Jesus conhecia o 10 também. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, em Deuteronômio 10, não está aí, né? Mas podia estar. Está escrito em Deuteronômio 10, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele. O diabo olhou assim, não tem como fazer. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Essa é a espada do soldado espiritual que Deus dá para nós. Está aqui. É a única arma de ataque. Contra ela nós conseguimos desfazer os dardos inflamados do inimigo. Com ela nós conseguimos vencer a tentação. Com ela nós conseguimos vencer o pecado.
Com ela nós conseguimos vencer os nossos desejos. Com ela, o Espírito Santo de Deus consegue mudar o meu coração, a minha vida. Essa é a profecia para você. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a revelação de Deus para a sua vida. Você tem que conhecer a palavra mais do que o diabo, porque ele pode usar a palavra contra você. Eu vou encerrar lendo o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é suficiente, não precisa de mais nada. Ela basta, não precisa de mais nada. No caminho do Evangelho, eu tenho que estudar a palavra. No caminho do Evangelho eu tenho que ler a palavra. A palavra tem que estar comigo todo dia. Você tem que saber que você está vivo é porque existe um propósito de Deus na sua vida. Pastor, que propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Tem livro, qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus, não sei o que? O propósito de Deus para a sua vida está escrito aqui, na palavra. Leia e ela vai se revelar ao seu coração. Eu vou no profeta tal, porque o profeta tal, ele vai me revelar. Não, ele quer se revelar. O próprio Deus, a própria palavra, o próprio verbo, ele quer se revelar a você, ele quer falar contigo. Ele quer ter madrugada com você, ele quer ter experiência com você. Sabe que essa semana eu estava numa reunião e um rapaz dando um testemunho. Um grande executivo de uma multinacional aqui da cidade. E ele dizia: eu sou pastor lá na minha empresa. Ah, você é pastor? Não, eu não sou pastor, eu sou um irmão qualquer. Mas lá na minha empresa eu sou pastor. Porque lá na minha empresa eu prego a palavra. Lá na minha empresa eu cuido das pessoas que estão lá. Lá na empresa as pessoas aceitam Jesus. Lá na empresa eu falo de Cristo. Lá na empresa eu sou um pastor para eles. E eu não vim para cá, para Passo Fundo, para assumir essa multinacional aqui. Não, isso aí para mim não é nada. Eu não estou aqui por causa do meu emprego, mas eu estou aqui porque o meu emprego é o meio, é o caminho que Deus utilizou para que eu pudesse vir para cá, para salvar a vida daqueles 600 funcionários que estão lá dentro. Eu disse assim: uau! Eu me apaixonei pelo cara na hora, gente. Eu disse: que fé! Mas tu não vem para cá por causa do salário? Tem gente que muda de cidade por causa do emprego, que paga um pouquinho mais. Ah, mas lá, pastor, lá paga 1.000, lá paga 2.000 mais, lá paga 500, e mudam de cidade para cá e para lá atrás do dinheiro. Ei! A Bíblia diz que a bênção seguirá aqueles que crê. Se você andar nos caminhos de Deus, se você andar nos caminhos do Evangelho, se você tiver comunhão com a palavra, se você entender o que Deus está falando para você, está falando com você, Ele vai te colocar em caminhos, Ele vai abrir portas. Por quê, pastor? Porque Deus quer salvar pessoas, porque Ele quer usar você. Sabe por que talvez esse emprego está ruim? Sabe por que talvez esse emprego está mal? Sabe por que você está passando baita um problema lá com o patrão, com o colega, sabe lá o quê? Porque talvez você não está cumprindo o propósito de Deus lá no seu trabalho. Quer ser um pastor lá. Tem muita gente que quer ser pastor aqui. Aqui é barbada ser pastor, gente. Aqui é fácil. Aqui é fichinha ser pastor. Quero ver você ser pastor lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá nos seus colegas. Seja um pastor lá. Cuide das pessoas lá. Pregue o Evangelho lá. Dê oportunidade de pessoas aceitar Jesus lá. Um dia, irmão, pastor, eu já evangelizei, já falei, eu quero que o senhor vá lá para ele aceitar Jesus. E eu, cara, e por que tu não orou para ele aceitar Jesus ainda? Mas eu posso. Mas como que tu pode, homem? Tu te some na minha frente, tu vai lá logo. Tu ora para esse cara aceitar Jesus logo. Ele chegou no emprego: ah, orei, pastor, ele aceitou Jesus. E eu, aí, rapaz, parabéns, alma que tu ganhou. Queria dar essa honra para mim? Era para ti, cara.
conheça a palavra. Essa é a espada que nós vamos utilizar nas nossas batalhas. Sem ela você vai perder. Vamos orar? Aleluias. Tenha fé, tenha força, tenha resistência. Aleluias. Força e resistência para poder segurar esse escudo, gente. Aleluia. Força e resistência para erguer essa espada. Força e resistência para andar no caminho do Evangelho. O diabo vai querer te levar para outros lados, mas você tem que andar no caminho do Evangelho. Aleluia. Fecha teus olhos. Obrigado, Jesus, por essa palavra nessa noite. Obrigado por aquilo que tu fez no nosso meio. Obrigado por essa palavra que tu traz ao nosso coração. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, Senhor, ou nos ouvindo em casa, que talvez já abandonaram a fé, talvez já não tem mais esperança, talvez já usaram aquele seguinte termo: pendurei a chuteira. Mas nessa noite, Senhor, tu vem com essa palavra sobre o nosso coração, revelando a nós o teu desejo para cada um de nós. Talvez pessoas aqui, Senhor, já ouviram propostas. Talvez pessoas aqui já caíram nas armadilhas do inimigo. Talvez pessoas aqui, Senhor, já cederam às paixões do mundo, aos desejos da carne, à glória. Talvez pessoas daqui já se deixaram levar pelas mentiras do inferno contra a sua vida. Mas nessa noite tu traz essa palavra a nós, Senhor, para nos restaurar, para nos erguer novamente, para nos trazer a esperança novamente, Senhor. Nessa noite tu traz essa palavra ao nosso coração, dizendo a cada um de nós que o teu propósito conosco ainda não está encerrado, nos fortalecendo, Senhor. Então eu oro pela tua igreja nessa noite, eu oro pelos teus filhos dessa noite, eu oro pelos nossos irmãos dessa noite, e eu peço, Senhor, que eles sejam fortalecidos na fé nessa noite, que as armaduras espirituais da fé venham sobre os teus servos, e aqueles, ó Pai, que têm cedido às mentiras do inferno, que nessa noite, Senhor, sejam libertos dessas mentiras, e que o teu Espírito, Senhor, possa nos transformar, possam nos curar, possam trazer alegria, Senhor, a paz do Evangelho, Senhor. Que nessa noite a tua palavra, ela possa transformar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém? Diga assim comigo: eu tomo posse dessa palavra da minha vida nessa noite. Eu tomo posse das armaduras de Deus sobre a minha vida nessa noite. Toda vez que um dardo inflamado do maligno vier contra mim, eu levantarei o escudo da fé. Toda vez que uma palavra do maligno vier contra mim, eu vou combater com a espada, com a palavra de Deus sobre a minha vida. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Que a graça dele esteja sobre você.